Craque Dáskalos, se você acha que poder é sinônimo de dinheiro, você precisa assistir essa aula. Salve, salve, craque Dáskalos! Saudações sociológicas para você. Professor Samu na área, derrubou é pênalti. Mês de julho, Enem Power, pega aquele agasalho e vem com a aula importantíssima para você que está se preparando para o Enem. Tema contemporâneo, sociologia contemporânea. Vamos falar de quem? De quem? De quem? Pierre Bourdieu, sociólogo francês que viveu de 1930 até 2002. E fica atento que sociologia contemporânea é importante também para ampliar o seu repertório sociocultural, ok? Vem comigo aqui, craque Dáskalos. Qual que é a pergunta de start desse vídeo? Poder é sinônimo de dinheiro? Isso era algo que inquietava também o Pierre Bourdieu. E ele começa a fazer uma análise das relações de poder ao longo da história das sociedades. E nas suas análises, nas suas pesquisas, ele vai pensar o seguinte, que até o século XX, as relações de poder, elas foram definidas pelo volume de dinheiro. As relações de poder foram definidas pelo volume de dinheiro. Presta atenção. Antigamente, a gente pode pensar assim, ó, você que estuda história, quem tinha maior poder na sociedade era aquele que possuía maior capital econômico. Então, Pierre Bourdieu vai dizer que, por muito tempo, as relações de poder estavam vinculadas na posse do capital, na posse do dinheiro. Por que por muito tempo? De acordo com Pierre Bourdieu, na análise dele, as relações de poder na sociedade contemporânea, elas deixaram de estar vinculadas à posse do dinheiro e ele traz uma novidade. Para ele, as relações de poder do mundo em que você está vivendo aí agora derivam de uma complexa articulação de elementos simbólicos. Olha aqui a novidade dele. As relações de poder contemporâneas vêm de uma complexa articulação de elementos simbólicos. O que ele está querendo dizer com isso? Que na sociedade em que nós estamos vivendo, o poder ele não está mais vinculado apenas à ideia do dinheiro. O poder ele está vinculado com outros aspectos não materiais, com aspectos simbólicos. E o que são esses aspectos simbólicos? Vou tratar daqui um pouquinho. O Pierre Bourdieu ele vai dar uma reviravolta nessa análise, porque a ideia de poder estava totalmente vinculada com a ideia de capital. E se agora a questão simbólica também está vinculada à noção de poder, então aquela ideia antiga de capital, trazida muito inclusive por Marx, aquela ideia de que o capital é apenas financeiro, apenas econômico, já não serve mais para a compreensão, a interpretação e a transformação da sociedade. Então, mais do que avaliar a mudança nas relações de poder, Pierre Bourdieu também vai ampliar aquela noção tradicional de capital. E quando ele amplia essa noção tradicional de capital, ele vai dizer que existem vários capitais dentro da sociedade contemporânea. E quais seriam esses capitais? Ele vai trazer aqui, na sua teoria, a ideia de um capital econômico, a ideia de um capital cultural, a ideia de um capital simbólico e a ideia de um capital social. Vamos passar um por um. Vamos por partes. Vem aqui comigo, craque Dáskalos. Capital econômico. O que Pierre Bourdieu vai chamar de capital econômico? É isso que você está pensando. Para Pierre Bourdieu, o capital econômico, algo que também que estrutura as relações de poder na sociedade, tá? Está vinculado com a posse do dinheiro e também com a detenção dos meios de produção. Já dá para perceber que ele tem um viés marxista, né, nessa conceituação. O que eu quero trazer para vocês aqui, ó, muita gente confunde isso, inclusive, Pierre Bourdieu, ele não abandona a noção marxista de capital, aquela vinculada aos meios de produção e à posse do dinheiro. Ele vai dizer que essa noção não é única
no mundo contemporâneo, que ela foi feita lá no século XIX. Essa noção, ela tem que ser ampliada. Então, por isso que ele diz que na sociedade contemporânea, o dinheiro está vinculado também e ainda com a noção de poder, mas não apenas o capital econômico, tá? Então, ratificando aqui, o capital econômico, a posse dos meios de produção e a posse do dinheiro também continua relacionado com o poder na sociedade contemporânea. Mas não apenas esse. Qual outro que ele traz aqui, ó? Capital cultural. Dentro das relações de poder da sociedade contemporânea, nós temos o capital cultural. E o que é o capital cultural? É aquela noção de saber, de conhecimento, aquela pessoa intelectualizada que tem um reconhecimento social, e esse reconhecimento social, esse poder que a pessoa possui, está atestado nos seus títulos e nos seus diplomas. Onde que eu posso ver, por exemplo, o capital cultural? Um exemplo disso. Estamos em 2020, esse vídeo está sendo gravado em 2020, em julho de 2020 praticamente, tá? E nós estamos passando por uma pandemia de coronavírus, do Covid-19. E a gente vê, por exemplo, muitos canais de televisão, muitos meios de imprensa, utilizando, colocando infectologistas para poder explicar o que está acontecendo. Então, se você pega, por exemplo, a fala do infectologista, hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, a fala dele tem um poder muito grande. Por quê? Porque ele tem um saber reconhecido por meio de um diploma, por meio de um título, e esse saber é transformado num poder diante da conjuntura social, da demanda da sociedade. Então, no momento, em 2020, os infectologistas estão com grande poder em suas mãos, porque eles têm o que Pierre Bourdieu chamaria de capital cultural. Ou seja, ele tem um saber, um conhecimento reconhecido socialmente. E esse saber, ele é atestado por meio de um diploma, por meio de um título, tá? Então, além do capital econômico, nós também temos, nas relações de poder contemporâneas, o capital cultural. Qual que seria o terceiro capital da sociedade contemporânea? Vem comigo, craquedáscalos. O capital simbólico. O que seria o capital simbólico? O capital simbólico, ele está relacionado ao prestígio, à honra, às honrarias que determinada pessoa possui na sociedade. E esse prestígio e essa honra, eles não têm a ver com dinheiro, nem com os títulos que a pessoa possui. É apenas a ideia de reconhecimento que aquela pessoa é importante, que aquela pessoa, vamos imaginar que ela é de uma família tradicional de uma cidade, que aquela pessoa, ela é filha de uma pessoa que já foi importante na história. Essa pessoa, ela não necessariamente tem muito dinheiro e não necessariamente ela tem um título, mas ela tem um reconhecimento social por ser quem é. Seja pelo nome, seja por uma tradição, tá? E este capital simbólico, de acordo com Pierre Bourdieu, ele é muito implícito nas atitudes contemporâneas, nas relações sociais, e esse capital simbólico, ele é muito convertido em poder. Essas pessoas, a gente pode pegar, por exemplo, aquela ideia da pessoa o famoso exemplo da carteirada. A pessoa chega e fala assim, ó, você sabe com quem você está falando? Este é um exemplo muito clássico de capital simbólico. A pessoa utilizando o prestígio e a honra que ela tem como um instrumento de poder, utilizando o capital simbólico dentro das relações de poder que todos nós vivemos dentro da sociedade, tá? Qual seria o quarto e último capital na teoria de Pierre Bourdieu? Capital social. Esse capital social, ele está relacionado com as relações sociais que nós estabelecemos na sociedade com pessoas importantes. Como assim? Esse aqui, o capital social, é aquele velho caso da gente ter uma relação privilegiada. Eu não preciso
ter algo, eu preciso conhecer alguém que tem alguma coisa. Eu não preciso ser aquilo, eu preciso conhecer alguém que tem aquilo. Ou conhecer alguém que conhece alguém. Vamos trazer um exemplo aqui. Ó. Vamos imaginar que você foi pego dirigindo sem habilitação. Um exemplo que acontece muito no nosso país. Vamos imaginar, você foi pego dirigindo sem habilitação. E quando você é preso, a polícia chega para te autuar, né? E você pega e pensa assim, nossa, mas eu conheço um cara que é policial. Você pega o telefone, liga para o seu amigo policial e aquele seu amigo policial, na tentativa de que essa relação social privilegiada limpe a sua barra ou passe, de certa maneira, um pano sobre o erro que você cometeu. Algo muito comum aqui, o famoso jeitinho brasileiro, né? Então, ó, isso também dentro da teoria de Pierre Bourdieu, e a gente pode olhar isso no nosso cotidiano, também converte-se em um grande instrumento de poder, um grande dispositivo nas relações de poder que nós estabelecemos na sociedade contemporânea, ok? Então, craquedásculos, para fechar essa nossa aula, Pierre Bourdieu, ele vem para fazer uma análise de que as relações de poder na sociedade contemporânea, elas não estão apenas mais vinculadas à esfera econômica, à esfera material. O poder na sociedade contemporânea, ele é mais do que material, ele é simbólico. Ele também está revestido pelo capital cultural, pelo capital simbólico e também pelo capital social. Então, ó, poder é sinônimo de dinheiro? Sim, mas não apenas, tá? Poder também está vinculado com aspectos culturais, aspectos simbólicos e também aspectos sociais. Fica com a gente, o nosso compromisso é com a sua aprovação. Forte abraço!